Lucas, capítulo 5, do verso 27 ao verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Deus bendito, ajuda-nos nessa hora a compreendermos a Tua palavra, entendermos o significado dela e possamos também, ó Deus, aplicar a Tua palavra à nossa vida. Ajuda-nos nisso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acredita que as pessoas que são mais propensas a seguir Jesus Cristo são as pessoas mais simples, mais carentes, talvez de mais baixa escolaridade, talvez pessoas de mais baixa renda? Você acredita nisso? Muitas pessoas acreditam nisso, que as pessoas mais propensas a buscar viver uma vida religiosa, buscar uma igreja para frequentar, ler a Bíblia, buscar a Deus, geralmente são pessoas mais simples, né? Até esse momento, na narrativa de Lucas, realmente parece que as pessoas que seguem Jesus são com essas características, pessoas mais simples. A gente viu, por exemplo, na mensagem anterior, a cura de um leproso, né, alguém que vive à margem da sociedade. Vimos também a cura de um paralítico, né, que, por sua vez, da mesma forma, vivia à margem da sociedade, precisando da ajuda, do auxílio das pessoas. Antes disso, nós tínhamos visto Jesus ensinando na praia, mas tendo um foco especial na pessoa de Pedro. E Pedro não era um expoente na sua época, muito pelo contrário, um homem simples, um pescador. Então, parece que até então, apenas pessoas com essas características, né? Pessoas mais simples, pessoas mais humildes, que têm ido até Jesus. Mas isso não é verdade, né? Ao contrário do que muitos pensam, a questão da classe social não influencia diretamente na receptividade do coração ao chamado de Jesus. Jesus chama quem Ele quer. Jesus transforma o coração de quem Ele quer. Esteja onde estiver na sociedade, tenha a condição que tiver, Ele chama eficazmente, né? Não apenas pessoas carentes de alguma coisa ou de alguma cura que são propensas a seguir a Cristo, mas gente de todo tipo, até mesmo intelectuais,
até mesmo ricos. A gente vê isso ao longo do Novo Testamento. Pessoas da mais alta corte romana, por exemplo, sendo convertidas ali pelo testemunho do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, enfim. E aqui nós vemos a chamada de um homem que, embora ele fosse considerado um homem pecador, um homem que não tinha sua moral elevada perante os seus concidadãos, mas era alguém que não dependia de ninguém, alguém que tinha condições plenas, certamente uma boa saúde também. Esse alguém que Jesus chama é Levi. E diz o versículo 27 que ele era um publicano, né? Ou seja, alguém bastante improvável do ponto de vista do senso comum, alguém improvável. Por quê? Porque muito provavelmente um publicano não iria querer seguir Jesus com a sua retórica, com as suas doutrinas. Provavelmente Levi e tantos outros publicanos, enfim, que iriam querer se afastar o máximo possível de alguém que condenasse a prática deles, né? Porque eles eram pessoas ricas. Esses publicanos eram judeus, mas que trabalhavam para o governo do Império Romano. E eles tinham, era o trabalho deles cobrar impostos dos seus concidadãos, dos judeus. Mas eles estavam aliados aos romanos e tinham grande poder sobre os demais cidadãos, né? Então eles cobravam impostos abusivos e por vezes até mesmo agiam com crueldade para tirar do outro o que era deles. Então ele não tinha qualquer necessidade aparente de Jesus. Não lhe faltava dinheiro. Não lhe faltava saúde. Ele não tinha qualquer necessidade. Mas quando ele foi chamado por Jesus, diz o versículo 27, que ele imediatamente se levantou, deixou tudo e o seguiu. 27 e 28. Bom, nós temos aqui 3 etapas, 3 partes do texto do versículo 27 ao 39, e eu quero destacar aqui uma mensagem bem simples a respeito do chamado eficaz de Jesus. E veremos isso em 3 pontos. Jesus chama eficazmente para o discipulado, para o arrependimento e para a novidade de vida. 3 coisas, bem fácil. Jesus chama eficazmente para o discipulado, para o arrependimento e para a novidade de vida. Vamos ver então o primeiro ponto, já estamos tratando sobre ele. Jesus chama eficazmente homens e mulheres de todas as classes sociais para o discipulado. Levi, como eu acabei de dizer, ele não tinha nenhuma necessidade aparente, um homem improvável, né, de se tornar um cristão. Talvez como nós consideraríamos hoje os políticos que vivem, vamos dizer assim, no bem bom, né, aproveitando o dinheiro que não é deles para finalidades egoístas. A gente olha para essas pessoas e fala, nossa, muito provavelmente um cara como esse jamais vai se converter. Jamais vai atender ao chamado de Jesus e vai abandonar esse estilo de vida, não é? Levi era um homem como esse, que perante a sociedade era mal visto, que muito provavelmente não abriria mão por nada nesse mundo daquela fonte de renda fácil que ele tinha. Um homem improvável. Mas a gente vê aqui que Jesus o chama eficazmente. Jesus o chama eficazmente. A única palavra que Jesus diz a ele, descrita aí por Lucas no versículo 27, é essa palavra: segue-me. Um imperativo, uma ordem, um chamado eficaz. Jesus tem os seus caminhos, tem seus meios, não é? Nós vimos há 2 mensagens anteriores, mais ou menos,
que Jesus fisgou o coração de Pedro, né? E como é que Jesus fisgou o coração de Pedro? Foi promovendo aquela pescaria maravilhosa, não é? Mostrando que ele conhecia até onde estavam os peixes no profundo do mar. Foi assim que Jesus fisgou o coração de Pedro. E aqui com Levi, de um modo sem nenhum milagre expressivo, sem nada espetacular, Jesus simplesmente passa por ele e fala: segue-me. Às vezes a gente pensa que as conversões são assim, né? Sempre tem que ter um drama, né? Tem que ter uma coisa grandiosa. As pessoas só vão entender que Jesus é o Senhor e o Salvador se elas estiverem no fundo do poço e uma coisa incrível acontecer. Bom, não foi assim que Jesus chamou Levi. E grande parte dos homens e mulheres de Deus não foram chamados assim, dessa maneira espetacular. Uma palavra tão simples. Certamente Jesus, ele conhecia alguma coisa a respeito de Jesus, mas Jesus não fez nada por ele para que ele respondesse em troca positivamente. Pelo menos não que esteja descrito aqui. Talvez um primeiro contato, talvez assim, sem nunca ter tido nenhuma amizade, Jesus simplesmente fala: segue-me. E o chamado de Jesus é eficaz, meus irmãos. É um chamado que é irresistível. A gente pode chamar uns aos outros aí para alguma coisa, né? Vamos no culto do presbitério no sábado à noite. Ou vamos numa programação da SAF. Ou vamos comer uma pizza. E depende se o outro vai querer ou não, né? A gente não tem condições de obrigar o outro a fazer aquilo para o que a gente está convidando, né? Mas Jesus é diferente. Quando Jesus chama, não há resistência. É o soberano Senhor que tem poder de transformar corações. Quando Ele chama, as pessoas atendem. Não há como resistir. É um chamado eficaz. E esse homem, Levi, diz o versículo 28, que ele teve 3 atitudes aqui. Olha o movimento. Ele se levantou, ele deixou tudo e o seguiu. Eu quero destacar aqui 3 palavrinhas, talvez para ajudar até a memorização, né? Jesus fez um chamado a ele que provocou 3 coisas: deslocamento, desprendimento e discipulado. 3 palavrinhas com D. Deslocamento, por quê? Porque ele teve de sair de onde ele estava. Ele se deslocou, ele se levantou. Desprendimento, porque ele deixou tudo. Deixou aquela atividade, ele abandonou aquela profissão, ele deixou tudo aquilo ali. E discipulado, por quê? Porque ele passou a seguir Jesus. E isso é, essencialmente, discipulado. É caminhar com Jesus, andar com Jesus, observar o modo como Jesus age, procurar entender como Jesus pensa e andar por esse caminho, seguir esses passos. Então foi isso que Levi fez, atendendo ao chamado eficaz de Jesus. Ele se deslocou de onde ele estava, ele se desprendeu do que ele tinha e ele começou a andar com Jesus. E o prejuízo financeiro? Para Levi isso não importou. Assim como a história de Zaqueu, que deve estar mais para frente, Zaqueu, quando teve um encontro genuíno com Jesus, ele simplesmente abriu mão de tudo que ele tinha. E ele disse: olha, eu vou repartir com os pobres a parte do que eu tenho, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Então a questão monetária, econômica, financeira deixou de ter o valor que tinha a partir do momento que Zaqueu, e aqui nesse caso Levi, receberam o chamado de Jesus. E de certa forma, meus irmãos, todos nós, quando somos chamados por Jesus, também precisamos seguir essa mesma sequência: deslocamento,
desprendimento e discipulado. Talvez a gente vai ter que deixar de estar onde nós estamos. Talvez a gente tenha que abandonar as coisas que nós tínhamos, que eram preciosas para nós. Teremos então que passar a seguir os passos de Jesus. E o apóstolo Paulo fez isso também, quando ele foi chamado eficazmente por Jesus naquela estrada de Damasco, quando ele tinha o único propósito de assolar a igreja, de destruir os cristãos, ele foi chamado por Jesus de modo eficaz. E qual foi a atitude dele quando Jesus o chamou? Ele simplesmente atendeu. Talvez não tenha, imediatamente as coisas não tenham ficado muito claras, mas ele atendeu ao chamado de Jesus. E ele diz aos filipenses sobre essa coisa de confiar na carne, de se apoiar nas coisas que esse mundo oferece. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas olha qual é a conclusão dele em relação a tudo isso. Ele diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição, e assim por diante. Então, o apóstolo Paulo, como tantos outros, quando recebeu o chamado de Jesus, decidiu abandonar o estilo de vida que vivia. Ele considerou tudo como perda. Ele considerou tudo como refúgio, como algo de valor desprezível, porque agora ele tinha conhecido a pedra de maior valor. E para obter essa pérola, essa pedra de um valor elevadíssimo, ele vendeu, ele abriu mão de tudo que ele tinha, para adquirir aquela, para adquirir o reino de Deus. Então, meus irmãos, o chamado de Jesus é eficaz, e ele chama cada um de nós para esse nível de discipulado. Nós somos chamados a, como fez Levi aqui, a nos levantar de onde nós estamos, a deixar tudo e a seguir Jesus. Os prejuízos que eventualmente isso possam trazer são muito pequenos comparado às recompensas que uma caminhada com Jesus nos trará. Ele disse de fato que é um caminho estreito. A porta é estreita, o caminho é estreito. Mas é justamente essa porta e esse caminho estreito que levam para a vida eterna. E Levi atendeu a esse chamado. Esse homem, Levi, ele é aquele que escreveu o primeiro dos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus. O escritor de Mateus é o Levi. Ele recebeu também esse nome. Bom, o chamado eficaz de Jesus para o discipulado. Em segundo lugar, Jesus chama eficazmente para o discipulado, mas também para o arrependimento. E aí eu quero observar do versículo 29 até o 32. É interessante que Levi, a gente não sabe muito da vida de Levi, né? Mas aqui tem um detalhe interessante do que ele fez logo que ele foi chamado por Jesus e ele atendeu ao chamado de Jesus. Diz o versículo 29 que ele ofereceu
um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Irmãos, veja que interessante. Aquele homem, ele era publicano, ele tinha tudo na vida, não lhe faltava absolutamente nada. Quando ouviu o chamado de Jesus, ele simplesmente se levantou, deixou tudo lá e começou a seguir Jesus. E ele não se contenta em apenas conhecer Jesus e desfrutar da sua presença, ele quer que outros mais conheçam. E a primeira atitude que nós vemos aqui descrita na palavra de Deus de Levi foi um esforço missionário. A partir do momento que ele conheceu Jesus, que ele atendeu ao chamado de Jesus, ele quer que outros também o ouçam e o conheçam e o sigam. E ele então faz um banquete na sua casa e convida os publicanos que ele conhecia. Ele convida bastante gente para ir até Jesus. É admirável aqui, meus irmãos, o esforço missionário de Levi, né? Preparando ali um modo das pessoas conhecerem Jesus. Será que nós, irmãos, temos também procurado levar o conhecimento de Jesus a outros? Será que os nossos recursos, a nossa vida, tem promovido esses encontros das pessoas com Jesus? Temos levado pessoas ao conhecimento de Cristo? Levi se esforçou dessa maneira. Ele promoveu um grande banquete. E aí o versículo 30 nos conta que os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Aqui não está muito claro se esses fariseus e os escribas, do versículo 30, estavam também nesse banquete. A minha impressão é que eles não estavam. É como se eles estivessem do lado de fora, meio que vendo as coisas acontecendo, né? E em algum momento, talvez na saída daquele banquete, eles questionaram a atitude dos discípulos de Jesus, né? Eles murmuram contra os discípulos de Jesus porque eles estavam comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Como eu falei, os publicanos, eles eram mal vistos pelos religiosos, por toda a sociedade dos judeus. Eles eram mal vistos, porque eles tinham aberto mão do seu patriotismo, né, para atenderem ao governo de Roma. Então, eles eram considerados traidores naqueles dias. Então, os fariseus e os escribas questionam: por que os discípulos seus, Jesus, estão comendo e bebendo com os publicanos, os pecadores? Porque é diferente do que é para nós hoje. Assentar-se à mesa com alguém, para os judeus, era uma expressão de apreço, de carinho, de respeito, né? Então, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: olha, por que eles estão respeitando os publicanos? Por que eles estão andando com eles? São pessoas desprezíveis. E a resposta de Jesus na defesa dos seus discípulos, porque veja, no versículo 30 está dizendo que eles murmuraram contra os discípulos de Jesus. E Jesus responde a eles em defesa dos seus discípulos, dizendo: os sãos, ou seja, aqueles que são saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então nós vemos aqui Jesus explicando para eles que a sua missão não era salvar aqueles que achavam que já estavam garantidos, aqueles que já se sentiam saudáveis e que não precisavam de um remédio. Ele diz: não, eu não vim para esses. Eu não vim para os bons. Eu vim para aqueles que são realmente pecadores, para chamá-los ao arrependimento. Irmãos, o chamado eficaz de Jesus é para o discipulado, mas é também para o arrependimento. E o arrependimento não é, como muitos de nós pensamos,
um mero sentimento amargo, sabe? Aquele remorso. Puxa, eu não devia ter feito aquelas coisas. Não é bem isso. Ou aquela tristeza, né? Às vezes cai até lágrimas por nós termos feito determinadas coisas na vida. Não, o arrependimento bíblico não é apenas isto. Envolve tristeza, né? Envolve esse sentimento amargo no coração, mas o arrependimento, do ponto de vista bíblico, é mudança de rota, mudança de mente. É realmente uma conversão. O que é a conversão? Quando a gente está no trânsito, a gente faz uma conversão à direita. Quer dizer, a gente sai desse caminho e vira à direita. Uma mudança de rota, uma mudança de caminho. A palavra arrependimento, na língua grega, tem a ver com mudança de mente, de postura, de atitude. Jesus está dizendo, eu não vim chamar aqueles que acham que estão com a vida correta. Não. Eu vim chamar aqueles que sabem que não estão numa vida correta e que querem mudar de vida. Que querem se corrigir. Que querem se arrepender. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, veja que está no início, ou no âmago da verdadeira conversão, está esse entendimento de que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. E esse é o mal de muitos religiosos, mesmo os evangélicos. Esse é o nosso mal, talvez em geral. A gente achar que está tudo certo. A gente achar que está tudo bem. Que não tem mais nada para nós corrigirmos na nossa vida. E nós passarmos a considerar os outros a partir de uma régua virtual que a gente cria, e aí a gente se achar superior aos outros. Esse tipo de atitude é semelhante à dos fariseus e seus escribas, que Jesus condena veementemente, porque isso é hipocrisia. Nós não somos melhores do que ninguém. Se eventualmente já vencemos alguns pecados na nossa vida, isso não significa que não existam outros, talvez ainda mais profundos e mais sutis, dos quais nós temos que nos arrepender e abandonar. Todos nós, meus irmãos, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque naturalmente a Deus. Todos nós nos extraviamos, a uma nos fizemos inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, senão pela graça de Deus, operando na nossa vida. Então, meus irmãos, o chamado de Jesus é para nós o seguirmos, deixando tudo, mas também para nós nos arrependermos, ou seja, mudarmos o nosso comportamento. E aqui eu me lembro também do episódio de Zaqueu, que está muito ligado a essa conversão também de Levi, não é? Porque Zaqueu, ele realmente teve uma atitude de arrependimento. Como eu falei, o arrependimento ele não envolve apenas a tristeza pelo pecado cometido, mas envolve a disposição real de reverter o curso da nossa vida e assumir as consequências dos nossos pecados. É voltar lá atrás e desfazer o erro que nós fizemos. Mas por vezes a gente não está disposto a isso. A gente até se entristece, mas aí é humilhação demais, né? Voltar lá e pedir perdão. Voltar lá e devolver o dinheiro. Voltar lá e... A gente acha que é humilhação demais e a gente não faz isso. Mas aí a gente não se arrependeu de fato e de verdade. E é esse nível de arrependimento que a palavra de Deus expõe para nós. Essa mudança de fato. Jesus chama eficazmente cada um de nós para o discipulado, foi o primeiro ponto que nós vimos, para o arrependimento, que é esse segundo ponto,
E agora, no terceiro e último ponto, Jesus nos chama eficazmente para a novidade de vida. Com base aí nos versículos 33 até o 39, onde o assunto se volta para o jejum. Veja aí, no versículo 33, a gente está em Lucas, capítulo 5, versículo 33, disseram-lhe eles, os discípulos de João, eles quem? Os fariseus, os escribas, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam, fazem orações. Os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. Veja, outra acusação. A primeira acusação do versículo 30 é essa. Por que os discípulos teus estão comendo e bebendo com os publicanos? E a segunda acusação, aqui no versículo 33, por que os teus discípulos não jejuam e não fazem orações? Aqui, esse episódio do versículo 33 ao 39, talvez não esteja conectado ao que foi dito anteriormente. Digo cronologicamente, né? Pelos outros evangelhos, a impressão é que aconteceram algumas coisas no interregno entre o versículo 32 e o 33. Porque Lucas não... Interessante, né? Ele não tem, como Marcos, por exemplo, uma preocupação muito cronológica. Lucas ele faz uns apanhados mais temáticos na sua narrativa, né? Mas, como está muito conectado, eu falei, não, vamos tratar de todos esses episódios juntos aqui, porque parece que Lucas está juntando tudo, né? Então, aqui ele está ouvindo essa reclamação acerca dos seus discípulos de não fazerem jejum e não fazerem orações. E qual é o paradigma que esses acusadores estão tendo aqui? O paradigma dos discípulos de João e dos discípulos dos fariseus. Ele está dizendo, olha, os discípulos dos fariseus, os discípulos de João, eles jejuam, eles fazem orações, mas os teus discípulos, ao invés disso, eles ficam comendo e bebendo, né? Eles não jejuam e nem oram. E Jesus, mais uma vez, defende os seus discípulos. De que forma? Ele responde do 34 até o 39. Vamos ver por partes aí. No 34, ele diz assim, Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Jesus sempre responde com uma pergunta, né? Jesus sabe fazer a pergunta certa. Às vezes a gente tenta combater as coisas com afirmações, né? Mas Jesus usa a inteligência. Jesus é muito mais inteligente do que nós, né? Ele responde com perguntas. Talvez uma boa lição para a gente também, né? Quando tivermos alguém nos acusando, alguém contra nós, talvez valha a pena a gente pensar qual pergunta eu posso fazer para essa pessoa, né? Para desestabilizar todo esse ímpeto, muitas vezes maldoso, que vem em nossa direção, né? Jesus pergunta, como é que dá para fazer os convidados jejuarem, né? Os convidados para um casamento jejuarem enquanto está com eles o noivo? Veja bem, os fariseus, eles tinham um hábito, pelo menos alguns deles, de jejuar 2 vezes por semana. Se não me engano, na segunda-feira e na quinta-feira eles jejuavam. Como é que é o jejum deles? É aquele jejum que eles interrompem a alimentação desde cedo, vamos dizer, 6 horas da manhã até o final da tarde, e depois eles comem à noite. Isso na segunda e isso na quinta-feira, religiosamente, né? Mas caso houvesse uma cerimônia de casamento, obviamente, né, isso não iria acontecer. O casamento, as celebrações de casamento duravam dias, né? Em geral durava uma semana. Então, no período do casamento, não tinha por que as pessoas estarem em jejum. Então, eram dias de festa, né? Dias de alegria. E aí é em vista disso que Jesus está falando. Ora, eles são como convidados e eu sou noivo. Como é que eles vão jejuar? Nós estamos aqui nos preparando para o casamento. Ele, obviamente, se refere aqui ao casamento dele com a sua igreja, né? Como é que eles vão jejuar agora? Não, agora não é hora de jejuar. Agora é hora deles desfrutarem
da companhia do noivo, do amigo deles, né? É um tempo de alegria, um tempo de festa. E Jesus não está criando uma coisa nova, isso é parte da profecia. A gente pode ver, por exemplo, aqui em Zacarias, capítulo 8, versículo 19, o profeta diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Veja que o propósito de Deus para o jejum, e o jejum sempre foi um preceito bíblico também, em algumas ocasiões, mas o propósito final para o jejum não era como esses fariseus faziam. No dia que eles jejuavam, eles mostravam na cara deles que eles estavam de jejum. Você olhava para um fariseu que estava de jejum, você olhava ele cabisbaixo, todo desanimado, todo quase desnutrido, né? Porque é como se eles quisessem se sentir admirados pelas pessoas pelo nível de abnegação deles. Mas Jesus confronta toda essa atitude. Ele não confronta o jejum, é isso que tem que ficar claro aqui. Ele não confronta a prática do jejum. Ele confronta a atitude que eles tinham ao jejuar. No Sermão do Monte, por exemplo, fala, quando você for fazer jejum, não faz que nem os fariseus, não. Lava o seu rosto, né? Não dá aquela aparência de tristeza, não. Por quê? Porque o jejum não tem mais esse significado de luto, de tristeza, de dor, aquela coisa, sabe? Não. O jejum, a partir de Cristo, tem uma nova roupagem. E é isso que ele vai dizer com 2 parábolas. Ele vai primeiro falar sobre a ideia da roupa mesmo, né? Do pano de uma roupa nova aplicado a uma roupa velha, e também do vinho novo e da veste nova, né? Ele diz no versículo 36, também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova lá na velha não vai se ajustar perfeitamente. Está dizendo, não dá, são coisas distintas. A roupa nova é roupa nova. Você não tem como tirar um pedaço daquilo ali e remendar a roupa velha. Não vai dar certo, vai ficar esquisito, né? Jesus não viveu o tempo que as pessoas rasgam as roupas para andar com as roupas rasgadas, como é o nosso tempo, né? Ralar, cortar, tirar pedaço. Vixe, tem de tudo hoje em dia, né? Mas realmente ele está dizendo, não faz sentido, não combina. Uma roupa nova não combina com uma roupa velha. Não dá para você cortar uma da outra e botar. Não dá certo. E a outra parábola que ele diz é no versículo 37. No versículo 37 ele diz, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. O que é um odre? Se você quiser, depois você digita no Google, escreve lá odre. O odre não é uma garrafa, mas serve como uma garrafa. O odre é a carcaça ou a pele de animal, né, que serve ali para armazenar o vinho dentro. Então, pensa num animalzinho pequeno, a sua pele virada ao contrário, e aí a partezinha da pele da perna amarrada de um lado, amarrada do outro, do bracinho amarrada em cima, amarrada tal, e aí fica todo fechadinho. E aí ali dentro colocava o vinho, né? Então aquele odre novo, quando se colocava um vinho novo ali, né, que ainda está em processo de fermentação, ambos se conservam. É isso que ele está dizendo. Agora, você pegar um odre velho que já está ressecado,
já teve um vinho ali dentro um tempão, já fermentou e tal, aquilo ali. Se você colocar um vinho novo ali, que está em processo de fermentação, aquela pele de animal não vai aguentar isso. Vai romper. Né? Então é isso que ele está dizendo. Não dá para você juntar duas coisas, né? Uma coisa nova com uma coisa velha. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, então, que não tem mais jejum dali em diante? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a vida com ele é diferente do estilo de vida que eles vinham vivendo e que achavam que era bom. Como ele diz até no final, né, no 38 ele diz, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam e tal. E o 39, ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Quer dizer, aquele saudosismo, né? Tem muito disso nas nossas igrejas também. Aquilo que é antigo é que é bom. Na sociedade como um todo, né? As pessoas mais idosas, elas têm esse saudosismo, né? Antigamente é que era bom, a gente era assim, a gente fazia assim, era assim, tal, tal. E não conseguem admitir algumas novidades. Né? E o que Jesus está dizendo é isso. Quem experimentou o velho vai falar, não, o velho é excelente. Eu quero mesmo aquele modo de ser, aquele modo de viver. Mas Jesus está trazendo uma novidade de vida aqui. Algo novo. Jesus está dizendo para eles, olha, o antigo modo de viver, as características da vida religiosa que vocês tinham, precisa dar espaço a uma novidade de vida aqui. No versículo 35, ele diz, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E naqueles dias, sim, jejuarão. Ou seja, o jejum não vai deixar de existir, mas vai ter um momento certo. E aí, aqui nesse versículo 35, tem duas possibilidades de interpretação para essa frase aí, essas palavras, naqueles dias. Né? A que dias Jesus está se referindo? Uma possibilidade é aos dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Né? Dias em que Jesus foi tirado da presença dos seus discípulos. Né? Ele morreu na cruz, foi sepultado e permaneceu no túmulo, até que no terceiro dia ele ressurgiu. Então, uma linha de interpretação seria essa, de que nesse tempo de profunda tristeza pela retirada de Jesus da presença deles, naqueles dias eles iriam jejuar. Né? E faz todo sentido mesmo. Eles ficaram desesperados, né? Eles fugiram com medo, enfim, foi uma situação muito adversa que os discípulos tiveram de enfrentar quando Jesus morreu na cruz. Eles não sabiam o que iria acontecer, embora Jesus já tivesse dito muitas e muitas vezes que ele ressuscitaria, que ele voltaria, eles ainda estavam nessa dúvida, o que vai acontecer. Então, realmente foram horas difíceis ali na vida deles. Uma outra possibilidade de interpretar esse naqueles dias seria a partir da ascensão de Jesus até o seu retorno, a sua segunda vinda. Né? A partir do momento que Jesus subiu aos céus e de lá não voltou até hoje. Né? Portanto, nós estaríamos vivendo esses dias em que Jesus não está mais conosco. Né? Então, vivemos um tempo de jejum a partir dessa interpretação. Né? Vivemos um tempo em que o jejum é importante para a nossa vida e devemos praticar. Por quê? Porque o noivo não está conosco, porque nós não estamos na presença de Jesus e isso nos entristece e falta alguma coisa. Né? Bom, qual seria a interpretação melhor aqui? Eu, sinceramente, me inclino mais à primeira, que prevê um momento de profunda, realmente, contrição, quando Jesus estava morto, ali entre a sua morte e ressurreição. Mas eu entendo o valor da segunda interpretação e também admito isso, que nós vivemos na verdade, assim, nós vivemos um tempo ambíguo, né? Um tempo de
por um lado, sofrimento e dor e tristeza, porque nós não estamos com o nosso Senhor Jesus, né? Mas, por outro lado, um momento de profunda alegria, regozijo e esperança. Por quê? Porque nós temos Jesus. Porque Jesus está conosco. Ué, mas você acabou de falar que ele não está, mas está? Como assim? De fato, meus irmãos, a gente vive essa ambiguidade, esse dilema, né? Esse gosto agridoce. A vida cristã tem um sabor agridoce. Por um lado, tristeza e dor, mas ao mesmo tempo alegria e esperança, né? Então, meus irmãos, Jesus está aqui nos chamando eficazmente também a essa novidade de vida. Devemos praticar o jejum? Certamente sim. Mas não como os fariseus, que ficavam ali condoídos, que ficavam, sabe, expressando a sua dor, a sua contrição. Não. O jejum cristão não tem essa característica de luto, porque o nosso Salvador vive. Porque ele ressuscitou e há de voltar para nos resgatar. Então o jejum ele deve refletir essas duas verdades, esses dois sentimentos. Por um lado, esse anseio, essa necessidade, Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso da tua companhia, eu preciso do Senhor, me anima, me fortalece, abençoa a tua igreja, faz crescer o teu nome nessa terra, enfim, cuida dessas áreas da minha vida, cuida dessas pessoas em particular. Sim, o jejum tem esse lado de carência, de necessidade, mas a gente precisa imprimir na nossa mente, no momento em que estamos em jejum e oração, a alegria no Senhor, nas suas promessas, naquilo que Ele diz que vai acontecer conosco, na certeza de que, como Ele disse, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então precisamos alimentar nossa mente com essa esperança também. Isso é muito diferente de como faziam os jejuns os fariseus. Eles não faziam com essa esperança. Eles achavam que quanto mais sofrimento eles suportavam, mais o Senhor se compadeceria deles. Esse não é o jejum que temos para nós. Muitos cristãos até hoje ainda pensam, quanto mais eu me sacrificar, quanto mais eu sofrer, mais o Senhor vai olhar para mim e vai se compadecer da minha condição. Isso é mentira. Não há nenhum trisco de sofrimento na nossa vida que possa comover o coração de Deus, como muitos pregam por aí. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito. O sacrifício de Jesus já foi realizado e é totalmente suficiente. Portanto, o jejum para nós não é um ato de sacrifício para Deus, entenda isso. O jejum que Deus quer que nós realizemos não é este dos religiosos, dos legalistas fariseus, mas é um jejum novo, com nova roupagem, com novas características, que não é abstenção de chocolate por tantos dias ou de rede social por tantas horas, nada disso, nenhuma dessas bobagens. É jejum, sim, de alimento, mas é jejum e oração. E lembremos, irmãos, do jejum que o Senhor Deus escolheu e que foi lido, e lerei novamente alguns versículos aqui em Isaías 58. Porque, como nós lemos na liturgia aqui em Isaías 58, as pessoas ali, né, os religiosos diziam no versículo 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Quer dizer, eles jejuavam querendo ser vistos por Deus, querendo
sabe, constranger o coração de Deus a olhar para eles. Mas não é esse tipo de jejum que Deus quer. Qual que é o jejum que Deus quer? Está aqui no versículo 6. Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre desabrigado? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, olha só, agindo assim, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus está dizendo o seguinte, olha, o jejum que vocês precisam praticar não é esse que vocês se afligem, não é esse que vocês ficam totalmente entristecidos, cabisbaixos, amargurados, não. O jejum que eu quero que vocês façam é esse, com alegria, repartam o teu pão com o faminto, acolham os desabrigados, cuidem uns dos outros, não se escondam dos teus semelhantes. E aí sim vocês vão ser abençoados, a tua cura vai brotar. Vocês vão ser atendidos, ó. Clamarás e o Senhor te responderá, versículo 9. Vocês vão gritar por socorro e Ele vai dizer, eis-me aqui. O que move o coração de Deus não é o nosso sofrimento, meus irmãos. Misericórdia quero, e não holocausto, disse o Senhor. Meus irmãos, Jesus chama eficazmente cada um de nós para o discipulado, para o arrependimento e para a novidade de vida. Então, atendamos, irmãos, ao chamado de Jesus. Nos desloquemos, saiamos de onde estamos, nos desamarremos das coisas que nos aprisionam e passemos a seguir Jesus. Reconheçamos, em segundo lugar, que nós somos pecadores, que nós temos necessidade de Jesus. Voltemos lá e tentemos corrigir os nossos passos errados, porque isso é arrependimento. Em terceiro lugar, vivamos em novidade de vida. A nova vida em Cristo em nada se assemelha a uma religiosidade de aparências. Não, a vida com Jesus não é baseada em aparências, mas é uma religiosidade cheia de alegria, cheia de temor do Senhor. Que assim nós atendamos a esse chamado eficaz do nosso Salvador.